Olá, pessoal. Agora estamos aqui com a nossa aula número 6. Hoje vamos tratar sobre os domínios do trabalhador, né? O trabalhador e seus domínios. Muito bem. Nós precisamos entender essa questão dos domínios. Quer dizer, queremos com isso tentar explicar o trabalho conforme a sua capacidade em execução. Então, o trabalhador e aquilo que ele domina, tá certo? Muito bem. Então, inicialmente, vamos pensar que o trabalho é a ação que o homem executa sob a natureza, né? Nós já entendemos isso em relação ao trabalho, né? Nós já compreendemos que trabalho é isso. E o homem executa essa ação com o objetivo de transformar a natureza em seu benefício, né? De forma a ter bem-estar e sobrevivência. Muito bem. A questão é que, conforme essa ação sobre a natureza se intensifica, cada vez mais e mais o homem se apropria da capacidade de desenvolver essas ações, ou seja, se apropria do executar do seu próprio trabalho. E nós temos que lembrar que é o trabalho pela perspectiva, né, pela perspectiva filosófica que nós estamos utilizando, é o trabalho que formou o homem, né? O homem se estabelece em função do trabalho. Então, quando ele se apropria das técnicas desse trabalho, ele está o quê? Cada vez mais se humanizando. Ou seja, está se apropriando das técnicas, então está se tornando cada vez um trabalhador melhor. E o fato de ser o trabalhador significa que ele está se tornando cada vez mais a espécie humana. Muito bem. Agora, o que nós precisamos então é formar trabalhadores cada vez mais eficientes, né? Então, se existe uma escola para o trabalho, essa escola precisa formar trabalhadores que sejam eficientes naquilo que ele se propõe a executar, não é isso? Então, é necessário formar o trabalhador que domine completamente o seu trabalho, né? De forma ampla, ou seja, todos os aspectos do trabalho. Nesse caso, nós vamos propor 5 tipos de trabalhador, né? 5 níveis, que nós chamamos de domínio da natureza do trabalho. Tá? Muito bem. Vamos pensar, então, um homem executando o seu trabalho. Ele interfere na natureza com o objetivo claro de sobrevivência, para obter bens materiais. Não é isso? Muito bem. A forma que ele faz isso, de forma cada vez mais eficiente, faz com que a sobrevivência dele se prolongue cada vez mais. Não é isso? Então, se ele executa trabalho para sobreviver, se o trabalho for eficiente, a sobrevivência será maior. Ok? Muito bem. Eficiência no trabalho, portanto, aumenta a capacidade de sobrevivência. Bom, aí nesse caso, então, para tentar sobreviver cada vez mais, o homem executa trabalhos buscando eficiência nesse trabalho. Só que, inicialmente, ele vai fazer isso de que forma? Vai fazer isso de forma instintiva, né? Porque se ele não conhece o trabalho no formato inicial desse trabalho, ele não conhece. Então, o que ele precisa, como que ele vai executar esse trabalho? Tentativas. Então, ele executa pelas tentativas, vai por tentativas e erros, tá certo? Conforme ele vai executando o seu trabalho, ele vai aprendendo o fazer dele. Muito bem. Então, vai ter o quê?
aquele que executar sem preocupar com a falha, que executar sem nenhum tipo de instrução prévia, não tem nenhum tipo de conhecimento sobre o que vai executar, sem nenhum tipo de coerência, sem cuidado, esse poderá, com certeza, cometer o erro. Neste caso, então, esse tipo de trabalhador que não se preocupa com as falhas, que não tem instrução, que não tem conhecimento, né? Não está preocupado com a coerência, portanto, está diretamente ligado ao erro, ao engano. Esse é o tipo de trabalhador que nós chamamos de trabalhador de domínio apedêutico. O apedeuta é aquele que não sabe, aquele que desconhece, entendeu? Por isso chamamos de o trabalhador de domínio apedêutico é aquele que executa o trabalho sem conhecer direito o trabalho. A gente diz que a característica desse trabalhador é se utilizar do senso comum. A ação do trabalho dele é espontânea, né? Ele não pensa, não raciocina. Então, ele executa um trabalho de forma instintiva. É o trabalho ingênuo e primitivo. Ok? Então, o primeiro tipo de trabalhador que nós chamamos, né, é o trabalhador de domínio apedêutico. Ou seja, não domina nada. Não tem domínio sobre o trabalho dele. Não tem conhecimento sobre o trabalho dele. Ok? Muito bem. Bom, mas é possível que, neste caso, ele vá, com o passar do tempo, acumulando os conhecimentos, né? Isso é muito comum em função do tempo. Conforme o tempo vai passando, ou seja, conforme ele vai envelhecendo, ele vai acumulando os conhecimentos muito provavelmente em função dos acertos que ele foi tendo ao longo do tempo. Não é isso? Então, os acertos que ele tem vão se acumulando. Né? Os acertos são ações que ele mediu e verificou que tem resultado. Né? Muito bem. Agora, os conhecimentos que forem testados, né, ele vai associando aos acertos e vai construindo, portanto, um acúmulo desse conhecimento. Não é isso? Então, é um conhecer acumulado, que vai passando com o tempo. E isto passa a ser um importante ponto do trabalho que ele está executando. Bem, agora, é importante, então, acumular essas informações. Então, essas informações podem ser repassadas. Então, esse repasse de informações, que nós chamamos de informações básicas, né, passa a ser extremamente importante para a execução do trabalho. Então, passa a existir aí um pequeno estudo em função do trabalho, né, que é o repasse das informações, ok? Então, o trabalho a ser exercido precisa aí, nesse caso, de certos conhecimentos iniciais. Né? Passa a existir um determinado conhecimento inicial, ok? Então, olha só, o domínio anterior, a pessoa fazia, né, o trabalhador desempenhava o seu trabalho sem conhecimento algum, de forma instintiva. Agora, nós já estamos colocando um trabalhador que já tem um tempo sobre o seu trabalho, já aprendeu algumas ações do seu trabalho, portanto, já obteve determinados conhecimentos sobre o trabalho. Então, ele já tem uma base inicial de conhecimento. Base, né, de conhecimento é o que nós chamamos de propedêutico. Portanto, nós vamos ter aí o trabalhador de domínio propedêutico. O propedeuta é aquele que tem base, tá? Então, a característica do trabalhador de domínio propedêutico é justamente possuir informações básicas. Essas informações podem fazer com que ele evite o erro, né, ao desempenhar seu trabalho, tá? É um trabalhador que já está treinado, né, adestrado
para o processo de produção, ok? Ele executaria esse trabalho de forma automática, de forma maquinal, né? De forma a reproduzir, tá certo? Então, ele é capaz de reproduzir o trabalho, porque ele sabe que daquela forma não vai ocorrer os erros. Muito bem. Bom, mas o fato dele conhecer alguns aspectos do trabalho dele não faz com que ele conheça todos os pontos do trabalho. Por quê? Né? As bases teóricas são importantes, mas o que é mais importante não é só o conhecimento, e sim a testagem desse conhecimento, a experiência no executar da ação. Né? Então, quando a gente junta teoria e prática, nós chamamos os dois juntos de praxis, ok? Então, praxis é quando você tem teoria e prática juntos, ok? Muito bem. Para evitar, então, um trabalho com erro, um homem recorre a outro homem que conhece melhor o trabalho dele. Então, geralmente, um homem jovem recorre a um homem experiente. Ok? Então, neste processo, se você tem o homem experiente juntamente com o homem jovem, alertando para as questões do trabalho no executar do seu próprio trabalho, você tem mais facilidade de aprender esse trabalho, porque você passa a ter o acúmulo de conhecimentos. Né? O mais experiente vai supervisionar a ação daquele jovem homem que está aprendendo. Né? Neste caso, nós temos um processo, né, que inicia aí a ideia de educação. Né? Alguém está ensinando o outro. Tá? Então, essa troca cria até uma ordem de funcionamento, né, de maneira a ter uma forma, né? Passa a existir uma forma. Então, você tem uma ordem formal, né, no processo educativo que se estabelece nesse caso. Né? O homem com mais experiência ensinando o homem aprendiz no executar do próprio trabalho. Entendeu? Neste caso, então, esse executor aplica as informações que recebe, né, durante a execução. Ok? Muito bem. Neste caso, nós chamamos, então, o trabalhador que está ali executando sob a supervisão de alguém que tenha experiência. Esse trabalhador é o que nós chamamos de trabalhador de domínio praxístico, que vem da praxis, né? Então, o trabalhador de domínio praxístico é aquele que passa pela experimentação, que ele adquire os conhecimentos no fazer do trabalho. Ok? Então, esta é a característica do trabalhador de documentação e que aprende enquanto faz. O tipo de trabalho que ele executa é o trabalho periciado, né? Treinado. Aquele que está na execução, portanto, é o trabalho vivenciado. Tá certo? Então, esse seria o trabalhador praxístico. Bom, então, se nós observarmos, nós temos inicialmente um trabalhador que não sabe nada, depois um trabalhador que estuda, tem uns conhecimentos básicos, e depois o trabalhador que adquiriu esses conhecimentos básicos e foi, com a supervisão de um mais experiente, foi testar esses conhecimentos na prática. É exatamente isso que hoje nós fazemos com o trabalhador. Você pega um trabalhador que não sabe nada, faz ele estudar e leva ele para testar os conhecimentos na prática, que é o que a gente chama de estágio. Então, ele vai fazer o estágio, né, e alguém supervisiona o estágio dele. É esse o trabalhador que nós formamos. Então, nós recebemos o trabalhador
apedeuta, né, o apedêutico, damos conhecimentos para esse trabalhador e o transformamos num trabalhador propedêutico, e levamos ele, depois que ele recebe os conhecimentos básicos, levamos ele na ação do trabalho para testar, sob supervisão de alguém mais experiente, né, para ele fazer o estágio. E aí passamos a ter, então, o trabalhador de domínio praxístico. É esse trabalhador que nós formamos, o trabalhador de domínio praxístico. A gente para, o processo a gente para exatamente aí. A gente não avança. Então, o processo hoje de formação do trabalhador produz trabalhador de domínio praxístico. Mas nós precisamos ir além disso. Isso é pouco. Por quê? Porque você pode fazer com que esse trabalhador se aprofunde no conhecimento. Faça uma profunda reflexão sobre a natureza e o estudo daquele trabalho. Então, neste caso, ele está tentando compreender a epistemologia que envolve o trabalho. Porque epistemologia é o estudo sobre o conhecimento humano. E neste caso, então, ele precisa compreender a ciência daquilo que já se sabe sobre o trabalho. Ele tem que ter ciência, ele tem que conhecer tudo aquilo ali, né? E quanto mais ele busca um trabalho de forma eficiente, mais ele estuda esse trabalho que ele desenvolve. Então, neste caso, um trabalhador que aprofunda os seus conhecimentos, né? Porque, ao aprofundar os seus conhecimentos, ele vai saber cada vez mais sobre o trabalho que ele desempenha. E, neste caso, ele está se humanizando cada vez mais, porque conhecer o trabalho o humaniza cada vez mais, porque é o trabalho que humaniza o homem. Então, conhecer cada vez mais esse trabalho, cada vez mais o humaniza, né? Muito bem. Então, estudar esse trabalho, todos os seus processos, adquirir uma ciência desse trabalho, vai permitir que ele conheça cada vez mais a execução do trabalho. Então, quanto mais ele aprofundar nos seus conhecimentos a respeito do trabalho, mais ele se apropria da execução dele. Esse passa a ser um trabalho, né, real, né? Estudar o trabalho que se realiza. Esse é o que nós chamamos de trabalhador de domínio epistêmico, né? Lembrando que epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, o trabalhador de domínio epistêmico é aquele que domina o conhecimento sobre o próprio trabalho. As características deste trabalhador é que ele é capaz de ter um controle da tecnologia que envolve o trabalho. Ele é capaz de conhecer a ação de execução do trabalho. O trabalho que ele executa é um trabalho superior, especializado, ele é de prestígio, né? Então, é um trabalho de qualidade. Portanto, ter um trabalhador de domínio epistêmico é muito melhor do que ficar no trabalhador praxístico, aquele que só sabe executar, mas não pensa o próprio trabalho, né? Não é capaz de desenvolver um conhecimento cada vez maior sobre o trabalho que executa. Então, nós temos que almejar trabalhador de domínio epistêmico, ou seja, formar o trabalhador praxístico, mas dar condições a ele de ir além, de estudar cada vez mais sobre o seu trabalho, para se tornar um trabalhador, né, conhecedor da execução. Porém, não é aí que nós vamos parar. Produzir trabalhador de domínio epistêmico não é o objetivo final. É importante esse tipo de trabalhador, óbvio que é importante. Mas o que nós temos que almejar não é só o trabalhador que conhece o que faz. Ele tem que ir além. O trabalhador que nós temos que almejar é um
que seja capaz de dar a luz nova sobre o seu trabalho. E aí nós vamos nos utilizar do termo maiêutico, um termo grego, que quer dizer a arte de partejar. Esse partejar é de fazer o parto, de dar o parto. Então é a arte de dar a luz. E luz, né, é a coisa nova, tá certo? Por isso, Sócrates, lá na antiga Grécia, ele desenvolveu um método que ele chamou de método maiêutico, né? E esse método era o quê? Era várias ações que pudesse a pessoa, ao desenvolver essas ações, chegar a um conhecimento novo, que ele não sabia que possuía. Fazer com que o conhecimento venha à luz. Por isso o termo dar à luz, maiêutica, tá certo? Muito bem. Então esse termo maiêutico é o termo que vai fazer com que o trabalhador seja capaz de descobrir coisas novas. Esse trabalhador que devemos almejar é o trabalhador com capacidade da descoberta. É aquele que tem condições de propor mudanças no seu trabalho. Mudanças radicais, revoluções no trabalho. Capaz de achar coisas novas, aquilo que ninguém viu, que ninguém observou. Esse é o trabalhador que nós devemos almejar. Um trabalhador que está além, que seja capaz de propor alterações que modelem completamente o sentido do seu trabalho. É esse o trabalhador que nós devemos almejar. É o trabalhador que nós chamamos de trabalhador de domínio maiêutico. É aquele cujas características seria inventivo, plena capacidade de modificar, executa as coisas de forma diferente, de forma original, que tenha um domínio completo de todo o seu trabalho. Esse é o tipo de trabalho que modifica, que inova, reforma, que empreende, que é o trabalho engenhoso. Esse é o trabalhador que nós devemos almejar. Então, vamos exemplificar todos esses casos, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar a indústria cerâmica, ok? Então, a indústria cerâmica, podemos até imaginar que talvez tenha sido a nossa primeira indústria, né? A primeira indústria da humanidade, possivelmente, poderia ter sido a indústria cerâmica, né? Por quê? Porque lá nos princípios, o processo cerâmico se deu como? Pela percepção de de alguns homens que perceberam que em determinadas condições um barro se endurecia quando posto no fogo. Então ali o processo cerâmico se estabelece, a indústria cerâmica se estabelece. Então os primeiros trabalhadores, né, da indústria cerâmica, ou seja, os primeiros produtores de cerâmica, foi dessa forma. Foi percebendo ali que com o fogo você conseguia endurecer o barro. Obviamente, muitas vezes o processo deu errado. Ou o fogo estava baixo, ou o barro não era adequado, ou estava muito molhado. E ele ia tentando, não dava certo. Tentava, dava certo. Então era por erros e acertos, né? Ia tentando. Esses primeiros homens, obviamente, conseguiram produzir lá uma cerâmica qualquer, um pote, né, um jarro, alguma coisa, mas não sabiam direito o que estava acontecendo. Ou seja, eles produziam, mas não tinham assim, um conhecimento sobre o que estavam executando. Então, neste caso, nós chamamos de trabalhador cerâmico
apedêutico, né? Ele não conhece direito. Quer dizer, de repente, nós que não sabemos muito de cerâmica, um dia a gente foi parar numa ilha deserta por algum motivo, sozinho, e lá a gente resolve fazer alguns receptáculos para poder colocar fruta, água, alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe muito bem como é que funciona o processo cerâmico, nós vamos ficar testando, vamos pegar um barro ali e vai ficar testando para ver se funciona, como é que se dá ou não. Quer dizer, neste caso, nós seríamos um trabalhador completamente apedêutico, né? Bem, mas se com o tempo, né, a gente começa a perceber que a areia não funciona, mas aquele barro funciona, opa, a gente já detém um conhecimento. A gente já tem uma informação aí que faz a diferença. Eu não vou mais usar areia, porque todas as vezes que eu tentei fazer o barro, né, o jarro com areia, não deu certo. Então, eu não vou usar areia. Eu vou usar um outro tipo de solo. Aquele barro mais firme ali, mais compactado ali, né? É esse que eu vou usar. Outra questão que eu posso perceber com o tempo é que tem determinadas madeiras que não dão uma brasa muito forte, um fogo muito forte. Essa eu já não vou usar, porque eu preciso de um fogo bom. Não pode ser qualquer fogo, porque eu preciso de uma alta temperatura. Então, eu vou saber escolher qual madeira vou usar para produzir a minha cerâmica. Então, nesse caso, eu estou já começando a me preocupar com algumas informações que que são necessárias para a execução do meu trabalho, né? Que são as chamadas bases iniciais necessárias para executar aquele trabalho. Muito bem. Esse é um trabalhador, portanto, que iniciou a sua preparação, né? Então, ele começou a estudar um pouco sobre como funciona o processo cerâmico. Ele, obviamente, está numa posição melhor que aquele que não estudou, aquele que não sabe nada, né? Então, esse já tem uma eficiência um pouco maior, se comparado com aquele que não estudou. Esse é o trabalhador cerâmico que nós chamamos de domínio propedêutico. Então, você tem o trabalhador de domínio apedêutico na cerâmica, quando faz de qualquer jeito, sem se preocupar. E o trabalhador de domínio propedêutico na cerâmica é aquele que já sabe que barro que vai usar, né, da temperatura necessária, né, das condições que tornam o processo cerâmico mais eficiente. Então, ele estudou o processo cerâmico. Ele tem os conhecimentos básicos do processo cerâmico. Portanto, esse é um trabalhador melhor, trabalhador cerâmico propedêutico. Mas, se esse trabalhador cerâmico for desenvolver todo o seu processo com alguém que já sabe fazer o processo, opa, ele vai ganhar bastante tempo em relação a isso. Então, se você coloca no trabalhador cerâmico alguém que já sabia como fazer, as coisas se resolvem mais rapidamente. Então, em algum momento do processo, aqueles que sabiam como fazer o barro começaram a instruir aqueles que não sabiam na execução do barro. Então, fala, faz aí o barro. Não pode ser desse jeito, tem que ser assim. Então, ali na hora de fazer, ele vai aprendendo a fazer. Então, passa a existir ali uma supervisão de alguém na execução da sua tarefa. Neste caso, a gente chama de que, nesse momento, passa a existir uma prática assistida por alguém. Mas essa prática, obviamente, já com os conhecimentos básicos. Então, não é pegar alguém que nunca viu cerâmica e vem cá, que eu vou te ensinar como é que faz. Não. Primeiro estuda, tem os conhecimentos básicos sobre a queima, né, sobre o tipo de barro, sobre o tipo de madeira, né, qual que é a temperatura adequada.
Depois, vem cá fazer que eu vou te ensinar. Então, você tem os conhecimentos básicos, que é a teoria, e você tem a execução assistida, que é a prática. Neste caso, nós temos o que chamamos de trabalhador cerâmico de domínio praxístico, né? Então, é aquele que já está fazendo o barro, o tijolo, a telha, com a ajuda de alguém, né? Sob orientação de alguém. Bem, mas, e se o trabalhador cerâmico for capaz de compreender os processos ali, as problemáticas do processo cerâmico e desenvolver de forma mais ágil? Se ele for capaz de produzir a cerâmica de uma maneira mais econômica, mais rápida, com menos dano para ele, porque às vezes, né, o processo de execução causa dano ao corpo do próprio trabalhador. Então, se ele consegue perceber, por exemplo, que ele não pode ficar agachado muito tempo, senão vai ter problema nas costas, aí ele desenvolve uma maneira de desenvolver o trabalho sem ter que abaixar, ele está desenvolvendo capacidade, né, de diminuir danos. Se ele for capaz de produzir a cerâmica com menos impacto ao ambiente, com menos impacto à sociedade, esse é o trabalhador que estudou profundamente o seu trabalho. É aquele que nós chamamos de domínio epistêmico. Então, o trabalhador de domínio epistêmico é aquele que estudou o trabalho de maneira tal que ele consegue, né, resolver problemas, que ele consegue criar situações mais econômicas, né, menos dano ao meio ambiente, à sociedade, ao próprio trabalhador e assim por diante. Esse já é um trabalhador especial. Esse já é um trabalhador importante na formação para o trabalho. Mas, obviamente, que se ele for capaz, né, se sentir estimulado de maneira a construir o conhecimento em função do trabalho que executa, se ele for capaz de fazer perguntas sobre o próprio trabalho e responder essas perguntas, se ele for capaz de prever os problemas, de superar as dificuldades, se ele for capaz de criar melhorias nos processos, melhorias que não existiam, processos que não existiam, inovar os processos, esse é o trabalhador que nós almejamos até no final de tudo. Esse é o trabalhador de domínio maiêutico. Então, nós podemos dizer que o trabalhador de domínio apedêutico executa a ação de forma instintiva. O propedêutico tem as bases iniciais do trabalho. O praxístico é aquele que desempenha o trabalho com as bases iniciais, mas com orientação do próprio desenvolvimento do trabalho, da própria prática. O trabalhador de domínio epistêmico é que executa o trabalho depois de profundos estudos sobre o próprio executar do trabalho. E o trabalhador de domínio maiêutico é aquele que reúne todos os outros, mais a criatividade. Ou seja, o trabalhador maiêutico é inovador. O trabalhador maiêutico é completo. Esse é o verdadeiro homem, né? O trabalhador de domínio maiêutico é o homem no ápice da sua própria humanização. Ok, pessoal? Muito bem. Encerramos por aqui essa nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente aguarda vocês aí na nossa próxima oportunidade. Até mais.